pouquinho sobre o diodo, ok? Bom, com os multímetros, o que é que nós vamos conseguir fazer sobre o diodo, né? Com os multímetros nós vamos conseguir fazer a polarização direta do diodo e vamos conseguir fazer também a polarização reversa, né? O que que é? Nós aprendemos nas outras aulas sobre o multímetro. O analógico, o que que ele libera? Ele libera nas suas ponteiras aqui, nas duas ponteiras, ele libera uma diferença potencial de 3,1 volts, sendo que na ponteira preta vai estar o positivo e na ponteira vermelha vai estar a tensão negativa. Já o multímetro digital, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa. Na escala, existe uma escala específica que é a escala de diodos, né? No analógico não existe essa escala específica. Você pode fazer isso aqui em vezes 1, vezes 10 ou vezes 10K, se quiser também. Tá? E o que que acontece? E aqui nós temos o multímetro digital fazendo isso aqui. Na ponteira vermelha ele coloca positivo, na ponteira preta ele vai colocar tensão negativa, né? Normal, aí as cores predominam. E a tensão que libera está em torno de 2,4 volts. DC, e aqui também é DC. Tá? Então nós temos isso aqui no multímetro analógico, e nós temos isso aqui no multímetro, como se diz aí, no multímetro digital, ok? Tá. O diodo, como nós já sabemos, o diodo tem o seguinte, ó, o terminalzinho de diodo aqui nós temos aqui o símbolo de um diodo, esse aqui é o anodo, e esse é o catodo, que a anodo não é de diodo, tá, pessoal? Só para especificar a parte prática. Esse é considerado positivo da junção P, esse aqui é da junção N. Então, qualquer diodo vai ter essa configuração aqui. Todo diodo, quando a tensão do anodo for maior que a tensão do catodo e a tensão for maior que VF, que é a tensão mínima que ele precisa para trabalhar, o que que acontece? Ele vai conduzir. Tá? Quando o diodo, você faz o contrário, que você aplica, a tensão do anodo é menor que a tensão do catodo, aí nós estamos na polarização, que nós chamamos de polarização reversa. Ok? Aí nós estamos na polarização reversa. E nessa polarização reversa, ele se comporta como uma chave aberta, vamos dizer que na polarização direta, só para relembrar, ele se comporta como uma chave fechada. Só que tem um detalhe, ele vai ter uma queda de tensão sobre ele. Ele é uma chave, mas ele tem aí uma queda de tensão sobre ele, ok? Tá, então com o multímetro, o que que nós podemos fazer aqui, né? Nós podemos medir com analógico? Claro que podemos. Né? E podemos medir com digital? Também podemos medir com digital. Inclusive tem uma escala própria. Tem uma escala adequada para diodo. Ok? Vamos ver primeiro no digital, como é que nós vamos fazer. E depois nós vamos ver no analógico. Então, vamos primeiro para o digital, ok? Então tá. Eu tenho aqui o multímetro digital. Como vocês podem ver bem, aqui nós temos a escala de diodos. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Aqui nós temos a escala de diodos. Tá? Então, nós vamos selecionar essa escala para diodos. Lembrando que nós já medimos na outra aula, nós vimos que temos uma tensão em torno de 2,4 volts aqui nas ponteiras, ok? Então, com esses 2,4 volts que nós vamos trabalhar. Então, quando nós vamos medir com o multímetro digital, que aqui nós temos o diodo, propriamente dito, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos com uma bateria. Nós estamos injetando uma tensão de bateria aqui no diodo. Nós podemos fazer que a bateria seja nessa posição, ou nós podemos colocar a bateria ao contrário, né? Aqui assim, então aqui é positivo, negativo. Então nesse primeiro caso aqui eu vou estar aplicando a ponteira vermelha no anodo e a ponteira preta no catodo. Aqui eu vou estar fazendo o inverso, ó. Aqui eu estou aplicando a tensão negativa no anodo e a tensão positiva no catodo. Então isso aqui, a tensão do anodo é maior que a tensão do catodo. Nesse caso aqui a tensão de catodo é menor que a tensão de anodo. Ou desculpa, maior, tá? Desculpa. Maior, tá? Então aqui nós estamos na polarização direta e aqui nós estamos na polarização que nós chamamos de polarização reversa. Então nesse primeiro caso aqui, ó, ele vai conduzir e nesse segundo caso aqui ele não vai conduzir.
ok? Então, nesse primeiro caso, nós vamos ter circulação de corrente, e no outro caso, nós não vamos ter circulação de corrente nenhuma, tá? Então, vamos para o primeiro caso, só que eu quero observar o seguinte, eu vou pegar aqui o multímetro analógico, olha o que eu vou fazer, tá? Só para vocês verem uma coisa. Eu vou pegar o multímetro analógico, melhor, vou pegar o multímetro digital, só um pouquinho. Então, pessoal, aqui nós temos o diodinho que nós vamos medir, tá? Ele tem aqui uma faixinha preta, ele tem aqui uma faixinha preta de um lado e aqui do anodo, né? Para simbolizar quem é o anodo e o catodo. Tá? Tem aqui também o outro diodo também, podemos usar esse daqui como referência, desculpa, cadê o diodo? Esse aqui, Temos aqui um diodo também, né? Que é o 15ETH06, tem um diodo aqui que é o 15ETH06, que é um diodo, né, de 600 volts, 15 amperes, tá? Um diodo bem conhecido, isso aqui é um diodo rápido. Tá? Então, observa que nós temos esse diodo aqui, tá bom? Então, o que que acontece? Nós vamos fazer a medida das tensões dele. Então, nós lembramos que o multímetro digital, ele libera nas pontas, ele vai liberar nas tensões deles aqui uma tensão exatamente de, nós já vimos que é uma tensão aí de 2 volts, tá? Para nós medirmos o diodo, ok? Então, esses 2 volts que ele libera, o que que nós vamos fazer com ele aqui, tá? Deixa eu melhorar aqui, ok? Então, olha só, e do outro lado aqui, eu estou com outro multímetro aqui, observe que está na escala de tensão, estamos na escala aqui de 20 volts, vou colocar na escala de 2 volts aqui, ó, ok? Então, na escala aqui de 2 volts, tá? Com esse outro multímetro aqui, beleza? E nós vamos fazer, então, ó, escala de 2 aqui, nós vamos medir a tensão. Eu vou colocar o multímetro digital, e vamos ver o que acontece. Nesse primeiro caso, eu não sei, vamos ver o que acontece. Eu vou colocar a positiva aqui, e vou colocar a negativa aqui, ok? Negativa aqui, sem considerar nada. E vou colocar aqui a mesma coisa. Ponteira negativa aqui, do outro multímetro. Aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui, e a outra ponteira positiva do multímetro eu vou colocar aqui na outra. Ok, vamos ver o que vai acontecer aqui. Opa. Bom. Olha lá. Nós estamos medindo uma tensão exatamente de 2,5. E observe que aqui no multímetro digital, ó, não temos nada. Então, nós estamos aplicando no diodo aqui, ó, 2,5 volts. E aqui no multímetro analógico, no digital, nós não estamos medindo nada. O que está acontecendo aqui, né? Nesse caso aqui, o que está acontecendo é que nós estamos na polarização reversa. Ou seja, toda a tensão que nós estamos aplicando aqui de 2,5, o que o próprio multímetro Fluke está aplicando no diodo, para medir o diodo, nós só estamos fazendo a leitura no outro. Então, nós vamos observar que o diodo, nesse momento, o diodinho, ele está na polarização reversa. Agora, nós vamos inverter e vamos ver o que acontece, né? Vamos inverter aqui e vamos ver o que acontece aqui. Okay. Aqui. Agora, o que aconteceu? Ó? Nós dizemos agora que o diodo está conduzindo. Ó. Percebem? Que agora nós temos com menos 0,4 aqui, ó, e 0,38 ali. Deixa eu deixar a escala aqui. Ó. Olha lá. Observe que aqui 0,404 e 0,405. Esse valor que o multímetro digital está te entregando é a mesma tensão que está ali. Isso quer dizer o quê? Que agora nós estamos, o multímetro, quando você está na escala de diodos, na polarização reversa ele injeta 2,5, como vocês viram aí agora há pouco, e na polarização direta vai ter uma VF sobre o diodo. Ele está medindo exatamente a queda de tensão no diodo. Aqui está indicando o valor de 0,4 volts, que é a mesma tensão que nós estamos lendo no outro multímetro aqui, 0,4 volts. Então, o que acontece? Vou explicar agora aqui no papel para vocês entenderem o que aconteceu. Então, esse valor aqui, ó, é aqui o multímetro digital está te indicando, na hora que está medindo a escala de diodo, é exatamente a queda de tensão que está sobre o diodo, e nós podemos provar medindo a queda de tensão com um multímetro externo a isso aqui, e vocês observam que é exatamente o mesmo valor que nós temos aqui, ok? No primeiro caso, o que nós fizemos? Olha só a maracutaia que nós fizemos aqui, tá? Eu peguei o multímetro Fluke, tá? Coloquei a ponteira positiva e negativa. Coloquei a ponteira positiva aqui no catodo e coloquei a ponteira negativa no anodo.
E com outro multímetro aqui, isso aqui na escala de diodos, ó. O fluxo estava na escala para medir diodo. Coloquei em paralelo aqui o outro multímetro na escala de tensão, ó. Também coloquei a ponteira negativa aqui e coloquei a ponteira positiva aqui, ó. Nesse exato momento, eu queria só medir qual é a tensão. O que eu queria fazer? Eu queria entender qual que é a tensão que esse multímetro fluxo está injetando no diodo para medir. Aí eu estou monitorando ela pelo segundo multímetro. E nós vimos que o valor dela foi de 2,5 volts, que é exatamente o mesmo valor de tensão em vazio. Se não tiver nada conectado aqui, você medir a tensão nas ponteiras, quando está na escala de diodo, nós vamos medir exatamente os 2,5 volts, ok? Então, o que está acontecendo? Os 2,5 volts que nós aplicamos é o mesmo 12,5 volts que nós temos aqui. Então, nesse caso, nós estamos com uma chave aberta. Não tem circulação de corrente, corrente é igual a zero, e toda a tensão da fonte, vamos dizer assim, da fonte do próprio multímetro, de 2,5 volts, está sobre o diodo, porque ele está com uma chave sobre o diodo, porque ele está com uma chave aberta. Ok? Então, esse foi o primeiro caso. No segundo caso, o que nós fizemos? No segundo caso, nós fizemos isso aqui, ó. Eu peguei o mesmo diodo, né? Peguei o multímetro digital na escala de diodo, que é o nosso multímetro do fluxo. Aí, o que eu fiz? Eu fiz o inverso. A ponteira negativa, eu coloquei no cátodo. E a ponteira positiva, eu coloquei no anodo. Então, observe que aqui, tensão de anodo é maior que a tensão do cátodo, logo, nós estamos na polarização direta, tá? E coloquei outro multímetro aqui para monitorar, só para a gente ver o que acontece. Nas mesmas condições, mais aqui e menos aqui. Coloquei igual. E aqui coloquei na escala de tensão. Aqui no multímetro, no fluxo, apareceu no display 0,408. E aqui no multímetro digital, o segundo multímetro, apareceu 0,408. Então, o que é isso daqui, né? E aqui nós estamos na escala de tensão, ó. Então, quer dizer que o multímetro está medindo aqui, quando você vai medir diodo, esse valor que indica na polarização direta é a queda de tensão no diodo. Então, o valor que você lê aqui na hora que você vai medir o diodo, que você lê no teu multímetro digital, que é esse valor que está sendo indicado aqui, ó. Deixa eu medir aqui certinho para vocês verificarem. Vou aproveitar aqui. Então, esse valor aqui que nós vamos estar lendo aqui, ó, então, na escala de diodos, ó, nós estamos na escala do diodo e vamos ver o que ele está medindo aqui, né? Esse valor ali que ele está medindo de 0,4 volts, 0,399, 0,4, é exatamente a queda de tensão que está sobre o diodo. Então, ele conduz de um lado, tem uma queda de tensão porque ele conduziu, e do outro lado, o multímetro não indica nada, e se nós medirmos com outro multímetro, aqui sobre o diodo, nós vamos encontrar exatamente 2,5 volts nesse momento. Nós medimos aqui entre o positivo e o negativo. Se você medir com o multímetro aqui, ó, positivo e negativo, você vai encontrar 2,5. Se você inverter aqui, e também medir com outro multímetro aqui para o lado de fora, você também vai encontrar esse 0,4 volts aqui, você vai medir ele também da mesma maneira. Então, é assim que o multímetro analógico digital vai medir a queda de tensão do diodo, ok? Bom, como é que nós vamos medir o diodo? Como nós vamos medir o diodo com o multímetro analógico? Vamos fazer duas coisas, tá? Primeira coisa, nós vamos verificar a polarização. Primeiro, nós vamos verificar a polarização direta. Polarização direta. Depois, nós vamos verificar a polarização reversa. Isso aqui nós vamos fazer na escala de X1. Depois, vamos tentar verificar se existe alguma fuga no componente. E essa fuga nós vamos verificar na escala de vezes 10K. Lembre-se que na escala de X1, aqui, na escala de X1, a tensão que o multímetro aplica, de acordo com a nossa outra aula, era de menos 3,1 volts, tá? Lembrando que na ponteira preta, nós vamos ter a tensão positiva e na ponteira vermelha nós vamos ter a tensão negativa. O multímetro analógico é o inverso, a polarização de tensão das ponteiras, tá? Então não vamos esquecer disso. E que em vezes 10K,
nós vamos ter o quê? Na ponteira, entre a ponteira preta e a ponteira vermelha, nós vamos ter 9 volts, que é da bateria, tá? Então, aqui na escala de vezes 1, nós vamos tentar medir polarização direta e reversa. E aqui nós vamos tentar medir as fugas, tá? Eu vou explicar. Vamos primeiro para a polarização direta e para a polarização reversa do nosso multímetro analógico, ok? Então, está aqui nosso multímetro analógico. Deixa eu pegar aqui as pontinhas, as garrinhas. É melhor que as garras. Ok? Deixa eu conectar aqui. Tá difícil. Deixa eu trocar. Eu peguei a garra errada. Aqui, coletei as garrinhas, né? Ok? Para a gente fazer a medição. Vou desenrolar aqui, que enrola de um jeito que... Então, temos aqui as garrinhas, né? Que nós vamos fazer as medidas. Aqui está o nosso multímetro. Então, primeiro nós vamos colocar na escala de vezes 1. Aqui, ó. Escala de vezes 1, ok? Aqui embaixo. Escala de vezes 1, ok? E vamos medir. Vamos pegar o mesmo diodo, que é o nosso 8ETH. 15ETH, isso aqui, né? Ó. Eu fiz uma abertura nos terminais dele, tá? Não aconselho muito fazer isso, pode causar trinca. Mas olha só. Então, vamos colocar o seguinte, a ponteira positiva nesse terminal, ponteira negativa nesse terminal. Ok. Observe o que aconteceu, ó. O ponteirinho se movimentou. Então, ele saiu do lado de cima, ó, observe, e foi. Então, se você olhar aqui, ó, já dá para você descobrir quem é anodo e quem é catodo. Então, eu já sei que na ponteira preta sai a tensão positiva e na ponteira vermelha sai negativa. Então, esse terminal aqui é o anodo e esse terminal aqui ele é o catodo e ele está polarizado diretamente, ok? Na polarização direta. Agora, quando eu inverter, nós vamos fazer a polarização reversa e não vai poder acontecer nada no diodo. Observe que o ponteirinho nem mexeu, porque nós estamos na polarização reversa. Ainda na polarização reversa, nós podemos verificar se não existe fuga. Vai aumentando a escala, ó. Ok? E ele não pode conduzir, ok? Em nenhum momento, quando ele está na polarização reversa, você pode colocar numa escala e chega lá na escala e o ponteirinho vai lá e mexe demais. Esse mexer demais aqui, talvez um pouquinho, muito pouquinho, ainda é permitido, mas aí você coloca na escala de vezes 10K quando ele está polarizado reverso, ó, e ele vai e conduz aqui, ó, aí você pode trocar porque o diodo está com fuga, tá? Na polarização reversa, mesmo em vezes 10K, ele não pode conduzir. Alguns diodinhos aí conduzem um pouquinho aqui é permitido. Agora, vir muito aqui, não. Aí você pode trocar esse diodo que ele está com fuga interna da junção, tá? Então, a vantagem do analógico para você medir o diodo é que na escala de vezes 10K, você consegue verificar a fuga. Daí você consegue ver a polarização direta também, porque ele vai conduzir, ó, o que vai acontecer. Ó. Como é muita corrente, a bateria é maior, ó, o ponteirinho vai lá embaixo. Ó. Okay? Então, você consegue verificar também que o diodo está conduzindo diretamente na vezes 10K e agora nós vamos medir fuga na polarização reversa. Observe que não conduziu nada, porque nós estamos na polarização reversa. Com isso, nessa polarização aqui, nós podemos medir fuga nos diodos, ok? Tem um outro diodinho aqui, ó. Vou polarizar ele diretamente. Observe que ele conduziu bastante, então na vezes 10K, vamos inverter para ver se ele tem fuga. Pronto, nem se mexeu. Se ele se mexe, você poderia trocar que o rapazinho aí estaria com fuga, tá? Então, uma outra maneira aí, só lembrando que alguns diodos eles mexem um pouquinho. Aqui ele dá uma leve mexidinha aqui, assim, estou fazendo com a mão, só para vocês verem. Alguns fazem isso aqui, mas o bom mesmo é que não fazer nada, ok? Então, ele está suportando uma tensão reversa aqui de 9 volts sobre ele, tá bom? Pessoal, aqui nós temos, ó, uma ponte retificadora, ok? Essa ponte retificadora, vou desenhar ela aqui para vocês verem aqui em cima, aqui no cantinho aqui, ok? Vou desenhar ela aqui, ó. Assim, assim. Pronto. Mais ou menos, né? Aqui ela tem um símbolo mais, aqui ela tem um símbolo menos e aqui ela tem um símbolo alternado. 4 terminais. Internamente essa ponte ela é assim.
ela tem esses 4 diodos aqui, chamados de D1, D2, D3 e D4. Então, nós temos esses 4 diodos aqui, tá? D1, D2, D3, D4. Observem aqui ó, é onde entra o alternado, aqui é onde sai positivo e aqui é onde vai sair a tensão negativa. Então, esse negativo está ligado aqui, ó. Esse positivo está ligado aqui nesse extremo, ó. É como se fosse isso daqui. Esse alternado aqui está ligado aqui, ó. E esse outro alternado aqui está ligado nesse ponto aqui, ok? Bom, aqui nós temos o alternado aqui e o alternado aqui. Então, o que acontece? Então, esse circuito aqui, internamente, é esse aqui. Observe o que nós temos dentro dele. Nós temos 4 diodos. Então, você consegue medir aqui, ó, se tem alguma fuga nessa ponte na escala do comutímetro analógico. Porque se eu colocar a ponteira preta aqui, ó, a multímetro analógico, a preta aqui e a vermelha aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai conduzir. Se eu fizer a mesma coisa, colocar a preta aqui, ó, e a vermelha lá, ele também vai conduzir, ok? Se eu fizer o contrário, colocar aqui, ó, a negativa aqui no negativo, a negativa aqui no negativo e a ponteira positiva aqui, ele também vai conduzir. Se você colocar a negativa aqui e a positiva aqui, ele também vai conduzir. Porque daí você está polarizando, sempre polarizando os diodos. E no contrário, eles não podem conduzir. Quando você inverter, não pode fazer nada, que é o que nós vamos fazer agora aqui, ok? Vou deixar ela aqui, ó, tá? Vou botar com o multímetro aqui do lado, observem aqui. Deixa eu pegar uma ponteira agora, que a ponteira vai ser melhor, tá? Só um pouquinho. Bom, aqui está o nosso multímetro. Deixa eu pegar aqui as ponteiras, ó. Então, observem só, ó. Observa o que nós vamos fazer aqui, tá? Aqui, ó, nós temos o AC e aqui nós temos AC. Os dois AC estão aqui, tá? Ó. Aqui nós temos um ACzinho negativo e positivo. Tá? Positivo tem esse chanfradinho aqui do lado, aqui, tá vendo? Indicando o positivo da ponte retificadora, ok. Então, olha só. Se eu medir do AC pro negativo, eu vou estar aqui, ó. O AC está aqui, deixa eu aqui, né? Vou colocar mais para cá aqui, ó. O AC está aqui pro negativo aqui. O outro AC aqui pro negativo aqui. Então, observe que se eu colocar aqui, ó, a ponteira negativa no negativo, ó, ponteira negativa no negativo da ponte aqui, ó. Observe que ele conduziu. Nós estamos medindo esse diodinho aqui, ó. Ok? Nós estamos medindo esse diodo aqui agora. Tá? E se eu fizer do outro lado aqui, ó, que é o quê? Esse AC aqui, não é verdade? Nós podemos pegar esse AC aqui agora, que é o outro AC, em relação ao negativo de novo. Ó. Aqui, olha lá, ele conduziu de novo. Ó. Então, observe, eu estou com o diodo 4, está aqui, e o diodo 3 está aqui, ó. Sempre mantendo a ponteira negativa aqui, ó. Diodo 4, diodo 3. 2 diodos, ó. 1, 2. Ó. Sempre mantém a ponteira negativa aqui no negativo e vai no diodo 4, um D3. Ele conduziu. Você vai inverter, não pode conduzir, não pode conduzir. Se conduzir, você tem que trocar porque está com fuga. Agora você inverteu. Então já testamos esses dois diodos. Primeiro, polarização direta, inverte, polarização reversa, reversa. Esses dois diodos estão bons. Se o ponteirinho mexer aqui um pouquinho, qualquer coisa pode trocar que ela está com fuga. Ok? Então, primeiro você põe direto. Põe na ponteira aqui em vezes 10K, ó. Aqui o multímetro está em vezes 10K. Ok? Que é 9 volts. Aí você põe no negativo, direto, D4 e direto, D3. Inverte, reverso, D4, nada. Reverso, D4, não pode conduzir. Beleza. Agora vamos testar o lado positivo. O lado positivo você vai fazer a mesma coisa. Coloca a ponteira negativa do multímetro analógico. No digital é o contrário, tá? Coloca a ponteira positiva no analógico aqui, ó. Nesse ponto. Não, coloquei a ponteira positiva aqui. No positivo. E vou testar o diodo, ó. Direto e direto, que é os outros dois diodos que estão aqui, ó, que eles se ligam lá, também no AC. Ó.
direto e direto. Inverte, reverso, nada e nada. Se conduzir, tá ruim. Tá? Então, aqui também não pode, ó. Aqui nós estamos fazendo o que agora? Nós estamos polarizando, ó. Nós estamos polarizando os diodos aqui direto, ó. E desses extremos, estamos pegando 2 diodos agora. E agora inverte, ó, não pode dar nada. Então, você está pegando fuga. Aqui nós estamos pegando fuga de 2 caminhos aqui direto, com 2 diodos em série aqui, ó. Quando eu pego do negativo para o positivo, inverte. Do outro lado, não pode dar nada. Então, podemos testar independente. Negativo no negativo. Um diodo, outro diodo. Inverte. Nada, nada. Do outro lado, positivo no positivo. Isso como o time está na lógica. Na hora digital é o contrário. Conduz, conduz. Inverte. Nada, nada. É assim que nós vamos medir as pontes retificadoras, ok? Pessoal, podemos fazer isso também com os multímetros digitais. Você vai colocar na escala de diodo, só que no diodo você só mede a polarização direta e reversa, tá? Você não consegue fazer mais nada aqui, tá? Igual o diodo lá que tem a 10K lá para você medir fuga lá no analógico. Essa você não consegue verificar as fugas, você só consegue verificar as quedas de tensão. Só que aqui a ponteira positiva é positiva, aqui você vai inverter. Onde é positivo, aqui, ó, onde é positivo, você vai ter que... Aqui, ó, observe essa saída aqui, ó. São 2 cátodos, ó. Então, você não vai colocar positivo no digital sem inverso. Onde é negativo, você coloca a... Nesse caso aqui, você coloca a ponteira negativa. Onde é positivo aqui, você coloca a ponteira negativa. Tá vendo o positivo aqui desse lado? Você vai colocar a ponteira negativa dele e vai testar o diodo. Ó, 0,494 é a queda de um diodo. 0,5 é a queda do outro. Inverte, não pode dar nada e não pode dar nada. Ó. Observe que eu estou invertendo. Ó. De novo, para vocês verem melhor. Testando o diodo 1, testando o diodo 2, direto. Agora é reverso. Inverte, ó. Não dá nada e não dá nada. Se der alguma coisinha aí, porque tem fuga, ok? Do outro lado, você coloca no negativo, você coloca a ponteira positiva. Testa o diodo 1 deu 0,485, é a queda dele. A outra queda de 0,495, inverte, não vai poder dar nada. Nada e nada. Vamos medir dos extremos, ó. 0,9. Lembra que eu estava falando que nós estávamos pegando 2 diodos? Que nós verificarmos aqui, ó, 0,49 com 0,49. Somando os 2 diodos, dá 0,9 volts. Então, você está pegando a queda de tensão dos 2 diodos e inverte, não pode dar nada. Então, todos os 4 diodos nós testamos, inclusive de 2 em 2 em paralelo, tá? Então, é assim que nós vamos testar. Para revisar, ó, direto, direto, inverte. Nada, nada. Inverte do outro lado. Direto, direto, inverte. Nada, nada. Então, podemos testar também a ponte retificadora no multímetro digital, ok? Agora vamos para outra. Agora só dá para usar na maioria das vezes. Agora o que nós vamos fazer aqui, tá vendo? Esse caso é o transistor, ó. Como é que nós vamos medir transistor no multímetro? Eu aconselho vocês medirem o transistor nesse camaradinho aqui. Não existe cara melhor para vocês medirem transistor do que esse camaradinho da lógica aqui, tá? Ponte LCR não mede transistor. O digital só vai medir a junção base emissor coletor na polarização direta e reversa. Só isso que ele vai fazer, tá? Mas observe uma coisa importante. Então, aqui não vou dar aula de transistor agora, né? Terá no curso. Mas observe o quê? Que aqui nós temos, ó. Aqui nós temos o transistor, esse aqui é da categoria dos BJTs, tá? Transistor de junção bipolar. Observe que o transistor, vocês sabem que tem base, o emissor e o coletor. E esse transistor aqui, ele é um NPN. O transistor PNP, por sua vez, né, é esse camaradinho aqui. Você tem um emissor aqui, tá? Então, é emissor, coletor e base. E o nome é PNP, é o nome das junções, ok? Então, observe só, se o transistor é NPN e PNP, o que vocês devem imaginar? Na hora do transistor, medir o transistor, primeiro você tem que saber fazer, por que eu tenho que medir um transistor, né? Para verificar se ele não tem fugas, os principais. Fuga onde? Fuga de coletor para a base. Ele pode ter fuga de coletor para emissor. E ele pode ter fuga de emissor base também. Ou base emissor. Ele pode ter fuga nesses
nesse quesito. Qual outro defeito que o transistor pode apresentar? Ele pode estar com base e emissor aberto, tá? Pode abrir a junção, tá? Ele pode abrir base coletor também. Pode estar aberto. Podemos ter curto de base para emissor. Podemos ter curto de coletor para base. E podemos ter curto de coletor para emissor. Olha só o tanto de defeito que esse cara pode apresentar. Até aqui já deu 1, 2, 3, 4, 5, 9. E no transistor ainda pode apresentar falta de ganho. Né? Olha só, então, todos esses defeitos aqui pode apresentar o transistor. E outra coisa, você às vezes precisa descobrir. Hoje está fácil a internet, né, pessoal? Hoje vai na internet, você já acha na hora nos datasheets. Descobrir quais terminais é quem, né? Identificar os terminais, né? Quem é base, quem é coletor, quem é emissor, e também descobrir se o transistor é NPN ou se o transistor ele é PNP. Então, tudo isso aqui, ó, você tem que olhar para um transistor na hora de medir ele, né? Ok? Você tem que saber dizer o que é, o que não é, em cada um dos casos aqui, para você entender, tá? Com analógico é possível nós checarmos isso aí tudo, ok? A gente consegue fazer essa checagem aí, tá bom? Então, vamos entender como é que nós vamos fazer isso, né? Ok? Então, eu tenho aqui um transistor que é, deixa eu ver, que é BD135, famoso BD135, poderia ser um BC também, tem um BC aqui também, deixa eu ver. Tem um BCzinho aqui também, BC, ok? Tá, beleza. Então, olha só esse camaradinho aqui, né? Esse camaradinho aqui tem 3 terminais, uma é base, coletor e emissor. Mas, daí eu não sei quais são os terminais, né? Fazendo de conta que eu não sei quais são os terminais, tá? Então, mas eu vou dizer para vocês aqui, para a gente poder dar a aula, ok? Esse camaradinho assim, ó, é base, coletor, emissor. Lembrando que ele é um NPN. Se você imaginar a junção NPN, você vai imaginar isso aqui, ó. N, que é catodo, uma junção PN, tá? N e aqui positivo, ó. Então, nós temos, ó, N, P, N. São as duas junções que nós temos. Esse comum aqui é a base, ó. Aqui pode ser o coletor e aqui o emissor. Então, nós temos o quê? Aqui nós temos uma junção PN de base para emissor e temos uma junção PN de base para coletor, ó. Ok? Então, o que acontece? Então, é fácil descobrir quem é base. A base vai ser o terminal que é comum, né? A base é o terminal que é comum para um, que é comum para o outro. Ok? O que conduzir para os dois, se eu colocar daqui a aqui, conduz, daqui a aqui, conduz, é porque achamos a base. Ó, vamos descobrir quem que é a base, né? Vamos colocar na escala de vezes 1. Ó, coloco primeiro aqui, ó. Coloquei na escala de vezes 1. Ok? Estamos aqui na escala de vezes 1. E vamos tentar descobrir quem é a base. Eu não sei se é PNP ou se é NPN. Eu vou pegar aqui, ó. Coloquei aqui. Mantém sempre um terminal comum, tá? Mantém aqui, não deu nada. Você encosta a ponteira, tá funcionando, ok? Vem aqui, não deu nada. Daqui para lá, não deu nada. Então, não tem nada. Vamos para o meio. Daqui para cá, não deu nada. Daqui para cá, não deu nada. Vamos ver esse daqui. Daqui para cá, não deu nada. Daqui para cá, não deu nada. Vamos para o terceiro. Opa, foi e foi. Opa, então esse, ó, conduziu e conduziu. Ó. Conduziu e conduziu. Achamos as duas junções PN. Ó. Então, observe que o terminal que é comum, lembra que nós falamos, é a nossa base. Então o que acontece? Achamos o terminal comum. Ó. Descobrimos quem é o terminal comum, que é a nossa base. Detalhe, quem está aqui é a ponteira negativa. Lembrando que a ponteira negativa, nós temos uma tensão positiva. Então, a base, ó, a tensão negativa tem uma tensão positiva. Então, NPPN, né? NPN. Então, é positivo.
Então, se a base é positiva, o transistor é um NPN. Só lembrar na cor da base, você já sabe se é negativo ou positivo. Se a ponteira for negativa, NPN. Porque, na verdade, nós estamos aplicando tensão positiva na base. Só para um macetezinho. Se a ponteira base for negativa, é um NPN. Mas lembre-se que a tensão é positiva. Na verdade, as bases são positivas, não são negativas. Só para nível de descarga de consciência, você fala que cor que é a base é preta. Então, é um NPN. Mas a junção é positiva. Ok? Bom, descobrimos quem que é, então, a nossa base. É possível descobrir quem é o emissor, né? Vamos tentar descobrir agora quem que é o nosso emissor. Como fazer, né? Você vai descobrir quem que é a base, né? A base é comum nos dois lados. Conduz, conduz. Você vai agora manter a ponteirinha aqui, negativo no mesmo, na base, que você já descobriu, vai lá em 10K. Ó, o que conduzir menos, aqui, ó, manteve lá, agora você vai inverter, tá vendo? Observe que lá ele conduz direto. Agora você vai inverter, onde era a base negativa, você coloca positivo, ó. Não deu nada no ponteirinho e deu um pouco, ó. Deixa eu baixar aqui. Ó, inverti, ó, a base é lá, ó, vê que ela conduz de um lado, conduz do outro com a ponteira preta. Mas agora o que eu estou fazendo, ó, nada e um pouco. Esse nada é coletor e esse um pouco é o emissor, tá? Então, como que eu vou descobrir o emissor? Então, você vai fazer assim, o próximo passo é o quê? Pegar a base que você achou, inverter a ponteira, inverte a ponteira, né? E aí o emissor conduz um pouco e coletor conduz nada. Pronto, aí você já identificou quem são os terminais do transistor, base, emissor e coletor, e você já identificou também o quê, né? Identificou se ele é um NPN ou se ele é um PNP. E observe só que como foi fácil, né? Então, primeiro passo, vamos repetir. Primeiro passo, na escala X1. Tá aqui, escala X1. Bom, eu não sei quem é quem aqui, né? Tá bom. Fica testando, sempre mantendo uma ponta comum. Vou fazer, vou manter primeiro a preta comum. Aí deixa a preta comum no terminal e nada, nada. Mantém a preta no outro terminal, nada, nada. Mantém a preta no outro terminal, opa, conduziu e opa, conduziu. Bom, já descobrimos que esse terminal aqui é comum ao meio e ele é comum ao canto. Então, esse terminal e no caso ele é base. Inverte a ponteira agora, não dá nada, não dá nada. Ó, não pode dar nada. Se te der alguma coisa aqui, você pode trocar o transistor que ele está com fuga. Tá? Qualquer outro lado que conduzir aqui, ó, conduz, conduz, inverte a base, não pode dar nada. Se der alguma coisa, pessoal, de coletor para emissor, pode trocar que o transistor tem fuga. Tá? Você está com uma grande fuga esse transistor. Tá? Só que tem isso aqui, fugas muito grandes, você testa em vezes 1. Fugas pequenas, você testa em vezes 10. Ó. Agora você vai para vezes 10, e, ó, não dá nada, não dá nada. O emissor dá sempre um pouquinho, como nós vimos agora há pouco. Ó. Coletor para base não dá nada, coletor para emissor para base dá um pouquinho, coletor para emissor dá um pouquinho, do outro lado não dá nada. Ó. Então vamos fazer o seguinte. Ó. Então aprendemos a identificar. Agora vamos ver como vamos ver defeito no transistor, ok? Bom, nós já identificamos o terminal do transistor e olhando ele aqui em cima, aqui nós sabemos que aqui é base, coletor e emissor, ok? Já vimos isso daí, tá? Mas conta assim, só para a gente saber. Base, coletor e emissor, isso aqui é o transistor BD135 e já sabemos que ele é NPN. Já aprendemos a identificar. Agora vamos ver defeitos, ok? Então, você já sabe que ele é NPN, já sabe onde é a base. Se ele é NPN e você sabe onde é a base, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Vai colocar, já sabe o seguinte, né? A negativa é a base, que é o NPN. Então, inverte, conduz um pouco. Já pode deixar em vezes 10K direto, tá? Que em vez de é bom testar a fuga logo, já testa aqui em cima, já que é no vezes 10K para não ter dor de cabeça. Então, ó. Base para coletor conduz e conduz. Se inverte para o coletor, ó, inverteu a base para coletor, não pode conduzir nada.
base, ó. Base coletor, né? Não pode conduzir. Com base coletor na polarização reversa, tá? Não pode conduzir. Se conduzir é porque temos fuga de coletor para a base, ok? De novo, ó. De novo. Então, eu já sei que a minha base é aqui, ó. Agora, polarização direta, já sabemos que vai conduzir. Direto, direto. E sei que aqui é o coletor. Invertir, ó, não dá nada. De base para coletor não pode dar nada. Inverte. De um lado conduz, do outro não conduz. Ok? Se conduzir aqui, é porque nós temos fuga de coletor para base. Ok? Agora vamos ver base para emissor. Ó. Vamos ver aqui, base para emissor. Ok? Tá. Nós já sabemos, nós já descobrimos qual que é o terminal do transistor, né? Então, vamos lá. A gente sabe que de base para emissor, da polarização reversa, direta, ele conduz. Na inversa, reversa, ele conduz só um pouquinho. Se ele conduzir demais aqui, inverte aqui demais também, você pode trocar que ele está com fuga. Vai lá embaixo, inverte. Vai lá embaixo, também inverte. Pode descer a escala que você vai ver que ele está com fuga, tá? Então, é assim que vocês vão medir. De base para emissor, ele, na polarização direta, conduz. Na inversa, ele não. Ele conduz só um pouco. Se conduzir muito, pode trocar, tá? Então, vamos escrever aqui. Na polarização direta, conduz. Na reversa, pouco. Esse é o comum. Se conduzir muito, tá com falha, tá? Agora, nós vamos checar coletor e emissor. Tá? Coletor e emissor. Vamos checar coletor e emissor agora. Vamos ver o que acontece. Bom, no coletor e emissor vai ser a mesma coisa de base e emissor. Ó. O coletor e emissor, eles são junções totalmente distantes, né? Então, eu vou colocar coletor, ó, emissor, ele conduz um pouco, e você inverte, ele não pode conduzir nada. O coletor e emissor, só um pouquinho, ó. Conduz um pouco, aqui coletor e emissor, então medindo aqui entre coletor e emissor, conduz um pouco, inverte, não conduz nada. Conduz um pouco, tá? Inverteu aqui, ó, não conduz nada. Aí nós agora conduz, inverte, conduz é porque você tem fuga de coletor para emissor. Ele conduz de um lado um jeito e do outro lado nada praticamente, tá? Conduziu muito, fuga. Conduziu muito, fuga. Troca o transistor porque ele está com fuga. Então, no caso de coletor para emissor, um lado pouco, do outro lado nada. Então, é assim que nós vamos testar se o transistor está ou não com defeito. Qualquer coisa fora dessa realidade aqui que nós acabamos de fazer é porque o transistor ele está com problema. Tem um outro transistor aqui, só que agora ele é o BD136, tá? Só para vocês terem um exemplo aqui. É o BD136. Observe que o encapsulamento é o mesmo. E nós temos aqui o outro transistor, que no caso aqui é o BD136. Vamos descobrir quem é base, coletor e emissor, que tipo de transistor é esse, tá? As considerações de defeitos são as mesmas que nós apresentamos no outro lado. Inverter para um lado não pode dar nada, tá? Porque você não pode ter fuga, tá bom? Então, está aqui o nosso multímetro. Vamos colocar na escala de vezes 1. Mesma regrinha. Fixe a ponteira. Escolha a ponteira que você quer fixar num ponto. Ó. Escolher a ponteira positiva. Vou deixar ela fixa no terminal. Na escala de vezes 1 aqui. Vamos ver o que acontece. Ó. Não deu nada. Não deu nada. Ok. Vou para o segundo terminal. Não deu nada. E não deu nada também. Vou para o terceiro terminal. Opa, conduziu. Opa, conduziu. Observe que a ponteira positiva agora ele está comum aos dois lados. Ó. Agora está comum aos dois lados. Ó. Então, nesse caso aqui, a ponta base é esse camaradinho aqui vai ser a nossa base. Ok? Esse cara aqui é a nossa base. Beleza? Agora vamos tentar achar coletor e emissor. Tem aquela regra do primeiro, que o emissor conduz um pouco, o coletor conduz nada. Mas nem sempre, pessoal, isso vai dar certo. Mas na maioria das vezes vai dar certo.
Ó, o coletor não conduziu nada, aqui no meio não conduziu nada, e ó, o emissor também não conduziu nada. Porque a resistência que nós iremos medir aqui é muito alta. Aí nós precisaríamos daqueles multímetros, que a escala aqui não é vezes 10, é vezes 100K. Aí lá naqueles outros multímetros analógicos que são melhores que esse aqui, você ia pegar quem é o emissor, quem é o coletor. Nesse caso aqui, no meu multímetro, ele não é essa escala de vezes a escala, ele não consegue pegar, porque a resistência é maior do que 20 mega. Então, quando a resistência é maior que 20 mega, você não consegue pegar. E aí, mas eu não tenho outro multímetro, como saber? Aí você vai ter que recorrer aos datasheets, mesmo se você não conhece, pegar o código BD136 e no datasheet verificar quem é coletor, base e emissor, ok? Beleza, então vocês viram que deu certo, isso aqui já não deu porque o meu multímetro não alcança. Se você tiver um vezes 100K, provavelmente você vai alcançar. Mas se eu não consigo, eu não sei o terminal, eu preciso descobrir a base, agora o coletor não sei. Bem, se bem que esses transistores de maiores potência, esses transistores nesses encapsulamentos, encapsulamento TL92, esse encapsulamento 96, os outros encapsulamentos, TL220, esses caras, geralmente o coletor é o do meio. Tá? Então eu já sei que aqui, ó, por causa desse tipo de encapsulamento aqui, eu já sei que o coletor é o meio, então é base, coletor, emissor, como aquele outro lá que nós falamos, coletor e emissor. Então esses são os terminais desse camaradinho aqui. E agora, para medir defeito, você sabe que a base é positiva, porque ele se a ponteira é positiva na base, ó, como nós estamos vendo, a ponteira positiva aqui na base, observem, base positiva na base, comum a esse e comum a esse. Então, nós já sabemos que ele é um PNP. Então, se é um multímetro PNP, então a base aqui, ó. O que é PNP, né? PNP é esse camarada aqui, ó. Pronto. A base é negativa, o coletor é positivo, né, que é N, ó, PNP. Ok? Então, aqui nós temos, ó, PNP, coletor, base e emissor. E o símbolo agora é o contrário, né? O emissor está nesse sentido aqui. Esse cara aqui é o emissor, esse cara é a base e esse cara aqui é o coletor, ok? Então, é aqui que vocês vão aprender a medir aqui, descobrimos o transistor, aprender a medir ele. Agora nós vamos verificar as fugas. Nós já sabemos se a base, ó, se a ponteira positiva estava na base, agora nós vamos inverter. Para coletor não pode dar nada, alguns para emissor permite dar um pouco, mas conduz um lado, conduz do outro, inverso, nada, nada. Melhor ainda, nada, nada, porque não tem, a fuga é bem pequena. Ok? Coletor para emissor, nada de um lado e nada do outro. Alguns permitem um pouco de um lado e nada do outro. Outros aqui a resistência é muito mais alta do que 20 mega, a gente não está pegando. Mas geralmente o coletor é um pouco, coletor para emissor dá um pouco, inverte não dá nada. Base para emissor vai dar um pouco, inverte vai dar muito, que é polarização direta, inverte só dá um pouco. Então isso vai ser comum se você tiver um multímetro mais que 100 mega, que dá quase 200 mega de resistência. Aí você consegue pegar essas fugas de transistor com multímetro de 200 vezes 100K, só que são mais caros, tá? Então, observe como nós vamos fazer a mesma coisa. Direto, direto, inverte, nada, nada. Ok. Aqui também coletor emissor, nada, nada. Tá? Um pouco e nada é permitido. Um pouco e pouco não é permitido, tá? Nada, nada também é permitido. Ok? Então, é assim que nós vamos medir os transistores PNP, igual medimos o NPN, com uma diferença que muda as polaridades das ponteiras. Somente isso. E é assim que nós vamos medir transistores. Só agora nós vamos verificar a medição de um MOSFET, tá? Isso aqui é um IRF 840. IRF 840, tá? Então nós temos aqui o nosso MOSFET, né? Ok? Aqui é o nosso gate, o dreno e o source, ok? Então, não vou explicar sobre o MOSFET, que temos aula específica para isso aí. Mas o que acontece? O MOSFET é bom a gente medir ele na escala de vezes 10K, porque a ponteira libera uma tensão de 9 volts. Tá? E esses caras, quem tem a tensão mínima para polarização de gates, geralmente é em torno de 5 volts. Então, se você aplicar entre drain e entre gate e source uma tensão menor que 5 volts, geralmente esses caras você não vai conseguir fazer nada, que eles precisam dessa tensão maior que, na média,
maior que 5 volts é a tensão de VGS, tá? Então, só com X1 fica difícil você ver. Eu não sei se você quer verificar curta, etc. Mas fazer um negocinho que nós vamos fazer aqui, você precisa estar na escala de vezes 10K, porque a tensão de 9 volts é suficiente para polarizar VGS, que é a tensão entre gate e source, ok? Esses caras aqui geralmente foram construídos para trabalhar na região de corte de saturação, onde mais são empregados. Pode trabalhar na região ativa? Pode, mas na maioria das vezes é para situações de comutação. Então, pessoal, esse cara geralmente é conhecido aqui, esse TO220, geralmente o encapsulamento dele aqui é assim, ó. É gate, dreno e source, ok? Então já temos aqui o G, que é o gate, o dreno, tá aqui, e o source que tá aqui. Então, como nós vamos fazer nesse camaradinho aqui, né? Então, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vamos pegar a ponteira negativa do multímetro aqui, ó. Nós sabemos que nós estamos na escala de vezes 10K, nós vamos pegar 9 volts. Observe o seguinte, eu já sei que aqui é o gate, dreno e source. Esses caras aqui são isolados, né, de gate, trabalha por campo. São de altas impedâncias, não são baixas impedâncias, igual uma NPN, né, que o PNP, que a junção tem uma junção PN. O efeito aqui é totalmente por campo, tá? Então, existe uma altíssima impedância aqui, uma resistência muito alta entre gate e source, ok? Então, se você for medir entre gate, source, gate e dreno, essa resistência alta tem que ser isso aqui. Eu vou colocar por sendo negativo aqui, ó. Gate com negativo, ó, não deu nada e não deu nada. Gate para dreno nada, gate source nada. Vamos inverter? Gate, dreno, ó. Gate e dreno nada, gate source nada. Então ele não pode conduzir de nenhum jeito. Gate para dreno não conduz de um jeito, inverte, não conduz do outro jeito, porque o gate tem que estar isolado de dreno e source. Vamos pensar assim, ok? Então, o gate não conduz em nenhum dos lados, ó, nem invertendo nada, mesmo na alta resistência aqui, tá? Então, esse terminal que não conduz nem para um lado, nem para o outro, independente do lugar, é o nosso gate, porque ele é totalmente isolado aqui no Simbologia por campo, tá? Então, já sabemos que esse cara aqui é o gate, eu sei que esse é o dreno, que é do meio aqui, todos que vão aqui no meio é o dreno, e esse aqui é o meu source, ok? No caso dos canal N, né? Então, olha só que olha isso que eu vou fazer. Agora, entre dreno e source, observe que eu tenho isso aqui, ó. Conduz de um lado e conduz do outro. Mas olha o que eu vou fazer. Está conduzindo. E se você vir aqui no X1, ó, está conduzindo também dos dois lados. A impressão que tem é que o dreno e source está em curto. Ó. Tá vendo? A impressão que ele está em curto. Ó. Aí você vai e troca, na verdade, olha o que eu vou fazer. Eu volto para 10K, ó. Eu vou aplicar, ó, ponteira negativa, nós temos tensão positiva. Ponteira positiva, nós temos tensão negativa. Eu vou inverter, ó. Eu vou aplicar tensão negativa no gate em relação à source, ó. Observe. Eu descarreguei a junção gate-source aqui, ó. E agora, se eu for medir de novo aqui, ó, conduz um lado e não conduz do outro, tá vendo? Porque agora ele não está mais ligado, ó, só conduz de um lado e não conduz do outro. Se eu quiser ligar, basta eu aplicar uma tensão positiva entre gate e source, que eu vou aplicar 9 volts agora. Ó. Apliquei 9 volts, segura um pouquinho. Se eu vir medir aqui, ó, o cara disparou. Vamos pensar assim, ó, conduziu. Se eu inverter agora gate e source, ó, dá um tempinho, ó, inverte, ele não conduz um lado, conduz do outro. Não conduz de um lado, não conduz do outro. Vamos ligar ele? Inverte. Aplica a tensão, aplica a ponteira negativa no gate, ó. Espera, conduz, conduz. Inverte o gate e source, ó, conduz e não conduz. Aí você sabe que esse cara tá bom. Vamos entender o que eu estou fazendo aqui, né, pessoal? Só precisa aprender a medir MOSFET, tá? Então, vamos lá. Para que esse cara conduza entre dreno para source, é necessário nós aplicarmos uma tensão positiva de gate para source. Ok? Se nós aplicarmos uma tensão positiva entre gate e source, ele vai conduzir. Ainda mais que essa tensão que nós estamos aplicando é de 9 volts com o nosso multímetro analógico. Ok? Então, eu vou fazer o símbolo dele aqui maior um pouquinho. Então, olha só o que eu estou fazendo. Primeiro, isso aqui é o gate, isso aqui é o source, isso aqui é o dreno, tá? Então, isso aqui nós temos que fazer uma chave que liga e uma chave que desliga, tá? É o que nós vamos fazer aqui. Primeira regra, de gate para source,
pode dar nada. Alta impedância. Coloquei alto Z. Tá? De gate para dreno, que é daqui para lá, também nada. Alta impedância também, tá? Altíssima impedância. Bom, agora de dreno para source, dreno source, liga de um lado e desliga do outro. Só para a gente ver se ele está ligando e desligando. Às vezes ele pode estar ligado direto, porque está com fuga entre dreno e source, tá? Então, como que nós vamos fazer? Para você ligar ele, você tem que aplicar tensão positiva no gate e negativa no source, que é a ponteira preta no gate e a ponteira negativa, vermelha no source, ok? Que é isso aqui que nós vamos fazer. Cadê o transistor aqui? Aqui. Então, olha só. Para mim ligar ele, eu já sei o quê? Eu já sei que esse cara aqui é gate e esse é source. Então, eu vou aplicar a ponteira negativa, que tem a tensão positiva, aqui, ó. Apliquei entre gate e source, ó. Aí, se eu vim aqui agora, ele vai conduzir dos dois lados, ó. Já sei que ele está ligado. Agora eu vou inverter, eu vou colocar entre gate e source e inverso para descarregar a junção, ó. Agora, se eu vim aqui, ó, não conduz e conduz. Pronto, está testado o nosso MOSFET que está ligando e que está desligando normalmente. Mas para você ligar, você tem que aplicar uma tensão positiva entre gate e source. Nunca esqueçam disso. E essa tensão positiva está na preta e a negativa está na vermelha. É só você aplicar sempre assim, ó. Aqui no canal N, você vai aplicar a ponteira negativa no gate, ó. Aqui, ó. Pronto. Aplicou a negativa no N e vai acontecer, ó. Danados, mas aqui, ó, liga e liga. Você vai ver que ele fechou mesmo, quase um curto. Se você for lá em X1, ó, o rapaz está fechado. Para mim desligar ele, volta, que tem que ser 9 volts, né? E inverte, aplica negativa no gate, ó. Aplica tensão negativa no gate, que é positivo, tensão positiva. Ó, ele vai conduzir de um lado e não vai do outro, pronto. Está testado o nosso MOSFET, tá? Então, como que vamos fazer? Primeiro você tem que fazer isso aqui, ó. Primeiro descobrir quem é gate, quem é dreno e quem é o source. Segundo passo, colocar na escala de vezes 10K, porque nós temos 9,1 volts. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Aqui é o gate, dreno e source. Você vai aplicar ponteira negativa no gate, ponteira positiva no source. Ele vai ligar. Aí você pode medir que ele ligou esses dois terminais aqui. Se você medir em vezes 1, ele vai conduzir de um lado e vai conduzir do outro, porque ele está ligado. Tá? Aí você volta para 10K de novo. Tá? Você volta para 10K de novo e faz o contrário agora. Agora você aplica a ponteira positiva aqui e a ponteira negativa aqui. E mede aqui, ó, ele vai conduzir de um lado e não pode conduzir do outro. Se ele conduzir dos dois é porque ele está com fuga. Tá? Então é assim que nós vamos testar o MOSFET. Vamos fazer de novo a experiência. Tá? Para vocês verem como que é. Tá? Para vocês verem que é bem facinho testar esse cara aqui. Tá? Então observe. Primeiro passo que vai fazer é descobrir os terminais. Já sei. Esse cara aqui é gate. Esse cara aqui é o gate. Esse aqui é o dreno do meio. Esse aqui é o source. Vou aplicar, ó, negativa no dreno. Dreno e source, negativo e positivo. Ok? Polarizei ele. Vou medir, ó, conduz dos dois lados. Beleza. Até X1 ele conduz, ó, para você ver. Porque ele ligou, virou uma chave fechada. A chave fechou. Ligamos a nossa chave. Agora temos que desligar a chave. Para desligar a chave, inverte. Apliquei aqui, ó. Ligar de um lado e desligar do outro, porque a nossa chave, ó, deu uma cutucada aqui. Peraí. Ligado e desligado, ó. Tá vendo? Sempre é bom dar um tempinho, tá, pessoal? Aqui assim, tá? Olha, ligou e não ligou. Agora, se eu inverter, ó, dá um tempinho, ligado, ligado. Vamos desligar a chave? Inverte, ó. Ó, ligado e desligado. Pronto. Testamos o nosso MOSFET e vimos que ele tá bom, ok? Pessoal, veja bem aqui, ó. Vamos fazer mais um MOSFET aqui. Esse aqui é o GB4063, tá? Então, olha só. GB4063, isso mesmo. Aqui, observem só aqui.
Primeiro passo também que eu falei, né, é nós aplicarmos a negativa no gate. Esse aqui é gate, dreno e source, que é os outros, ó. O dreno, e aqui nós temos o source. O que nós vamos fazer agora? Ó, primeiro, negativo no gate, entre gate e source, segura. Vamos ver, ó, conduziu, chave está ligada. Agora vamos inverter, ó. Segura um pouquinho, não conduziu e conduziu. Chave desligou, um lado dela desligou. Então nós não temos fuga, ó, gate para esse não dá nada, não dá nada. Aqui de um lado dá, do outro lado conduziu, vai lá e desliga a chave. Você liga ele com a positiva, você desliga ele com a positiva e liga com a negativa, ó, entre as laterais, ó. Liga, vem aqui, ó, conduz. Agora eu vou desligar, ó. Vem aqui, dá um tempinho, médio, ó, desliguei. Ok? Beleza? Então é assim que vocês vão fazer para medir esses transistores IGBTs e MOSFETs, ok? Pessoal, agora nós vamos falar sobre tri aqui, ok? Como é que nós vamos medir um tri aqui, né? Então, observem só que o tri, que é a construção das junções, é esse aqui, ó. PNPN, e outro lado, NPNP. O símbolo de um tri aqui é isso aqui, ó. Então, nós temos aqui, né? Anodo 1, anodo 2 e gate, ok? Então, ok, aqui nós temos esse camarada aqui. Observe que a construção interna desse cara é isso aqui. Então, aqui nós temos, ó, o MT1, né, que é o anodo 1 aqui, tá aqui. Aqui em cima nós temos o anodo 2, que tá aqui. E aqui nós temos os gates. Observe que esse gate está ligado no lado P e também jampeado o lado N. Ele atua tanto nessa junção desse lado, como ele também atua ligando esse outro lado, né? Ok? Então ele tem que atuar dos dois lados. Só que eles são inversos, ó, PN, PN e NP, NP, porque um conduz no sentido e o outro vai conduzir em outro sentido, mas ambos são acionados pelo mesmo gate. O gate aciona de um lado e o gate aciona do outro, tá? Então, agora o que acontece? Se nós formos desenhar o tri aqui, no sentido para medição, o que eu poderia fazer aqui? Tive pensando, tive essa ideia aqui, ó. Então, o que nós temos, ó? Aqui eu vou chamar aqui de anodo 1, ó, aqui é o anodo 1, o meio é o anodo 2, igual, e aqui vai ser o nosso gate. Observe que o gate, ó, né, do gate para o anodo 1, ó, do gate para o anodo 1, nós temos uma junção P e uma junção N, do gate para o anodo 1. Então, o gate está aqui e o anodo... Ó, deixa eu voltar aqui que vocês não viram. Não. Voltando aqui. Ó. Do gate, ó. Do gate, interliga P e com N. Então, o gate é esse cara aqui, ó. Porque o gate vai ligar esse lado, que é esse lado. Como vai ligar esse lado aqui também, né? Que é esse lado aqui, ó. Então, lembra que esse lado é positivo e esse é negativo. Então, esse é o PNPN, esse aqui é esse lado é o PN. PNPN, esse lado é o NPNP. NPN, NPNP, é isso, ok? Então, olha só, mas é muito simples, tá? Então, olha só o que acontece. O gate liga os dois lados, como o gate liga esse e liga esse. Por isso que um alutou no P e outro alutou no N, só por causa da inversão da polaridade, ok? Agora, vamos observar entre gate e anodo 1, o que nós temos, ó? Entre gate e anodo 1, nós temos uma junção aqui, ó. PN, nós temos uma junção NP. Se nós olharmos, é esse aqui que nós temos, ó, né? Uma junção PN e uma junção NP. Então, entre gate e anodo 1, nós temos uma junção PN e temos daqui para lá uma junção NP. Pronto. Né? Isso é o que nós temos. Agora, observe que agora, isso aqui é entre gate e anodo 1. É como se tivesse dois diodos nos dois sentidos aqui. Ó. Tá? Agora, entre o anodo 2 e o gate, olha o que nós temos. Ó, NPN, PNP. Então, não tem como nós fazermos a junção aqui para fazermos uma junção só PN ou só NP para ligar de um lado ou ligar do outro. Né? Não tem. Então, eles estão muito distantes. Ó. Não temos nós, com o multímetro, nós polarizarmos isso daqui.
Isso aqui só vai conduzir as cargas, aqui, os portadores, só quando der um disparo por tensão, por polarização mesmo, tá? Então, o que acontece? Então, como é que nós vamos medir? Nós vamos medir imaginando esse cara aqui, ó. Se eu medir entre gate e anodo 1, vai conduzir um diodo de um lado e vai conduzir um diodo do outro. Se eu medir daqui para cá, não vai dar nada, é uma chave aberta. E daqui para cá também nós temos outra chave aberta, ó, que não conduz nada. Então, como que vai funcionar a medição do TRIAC? Entre gate e anodo 1, né? Entre gate e anodo 1 e MT1, vocês vão ter diodo de um lado, diodo do outro, como se fosse medir um diodo de um lado e um diodo do outro. Vamos ver isso acontecendo? Tem aqui, ó, o BTA24, ok? Tem aqui o BTA24, okay? Que é, o rapazinho está aqui, BTA24, ok? Então, o que acontece, né? O que nós temos aqui, então? Ó? Então, eu já sei que aqui, ó, que esse cara aqui, ele é o gate, anodo 2 e aqui o anodo 1. Então, se nós temos um diodo dos dois lados, se eu colocar a ponteira desse lado aqui, ó, conduz um diodo. Se eu inverter, conduz um diodo. Então, aqui nós temos como se fosse uma junção PN, ó, a junção aqui, ó, PN e junção PN. Tem uma junção PN daqui para lá e uma junção PN de lá para cá, que são esses dois diodos aqui, ó. Vamos medir esse aqui primeiro, ó. Positivo no gate, tensão positiva no gate, no caso é a negativa, mas é a tensão positiva. Inverte e inverte, ó. Se nós colocarmos o multímetro analógico, o digital, nós vamos perceber aquela queda de tensão dos dois lados, ó. Quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Vou colocar na escala de diodos, ó. Na escala de diodo vai dar diodo de um lado e vai dar diodo, junção PN de um lado e junção PN do outro. Observem só, ó. Conduziu de um lado, uma tensão bem baixinha, e conduziu do outro lado também, ó, tá vendo? Mas a mesma tensão, ó, tem uma queda bem baixinha, de 0,06, ó, de um lado e do outro, ó. Ok? Por isso que eu gosto muito de analógico, para medir esses caras aqui, transistor é bom analógico, tá? Então vamos lá, analógico não apita, queda de tensão não é tão baixa, não tem nada disso. E o bichinho entra tranco. Então olha só. X1 de um lado conduz e do outro também. Igual, viu, pessoal? Ó, igual. Vamos em 10K? 10K vai dar como se fosse lá embaixo. O ponteirinho vai bater lá nas cucuias, ó. Foi e foi. Beleza. Agora em X1 de novo, o que nós temos entre anodo 2 e anodo 1, anodo 2 e gate? Que é o meio para o lado, uma chave aberta de um lado, outro lado, chave aberta do outro lado, ó. Aberta, 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 aberta. Em vez de 10K, também. Aberta, 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 aberta. Ok? Então, é assim que nós vamos medir esses dois conduz de um lado diodo e para o outro diodo, do meio para o canto nada, do meio para o canto nada. Não meio, né? O anodo 2 para o anodo 1 nada, anodo 2 para o gate nada. Até que não importa onde está o terminal, né? Ó. Então, eu conduzo de um lado sim, conduz do outro lado, sim. Dois diodos, polarizados um de um lado ou do outro. Reverso e direto, né? Agora aqui, ó. Nada, chave aberta. E aqui também. Descer para cá, chave aberta. Aqui para cá, chave aberta. Inverte, chave aberta. Inverte, chave aberta. Ok? Então, é assim que nós vamos medir os TRIACs. Como que vai fazer, então? Então, o primeiro passo. Saber que entre gate e anodo 1, nós temos uma junção PN de um lado, uma junção PN do outro. Então, esses caras, de um lado você coloca a ponteira, vai conduzir um diodo, do outro lado você vai colocar a ponteira, vai conduzir outro diodo, como se fosse, tá, pessoal? A junção PN, isso aqui não é diodo, tá? Mas como se fosse, como se nós tivéssemos medido um diodo, beleza. 2. Aí você já sabe quem é o gate, porque o gate ele está isolado, né? O gate ele é isolado, ele está isolado do anodo 2, teoricamente, vamos dizer assim, isolado, né? Do anodo 2, tá? Beleza? E o anodo 2 também, e também está isolado e o anodo 2 também está isolado do anodo 1, só quando ele conduz que eles fecham, tá? Só por condução. Então, como que você vai fazer? Entre anodo 1 e gate,
é conjuntos diodos dos dois lados, como se fosse o diodo de um sentido, o diodo do outro. Diodo para lá e diodo para cá. Isso tanto na escala de vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1K e vezes 10K, ele vai fazer isso aqui, tá? Beleza. Lembrando que os dois têm que conduzir igual, tá, pessoal? O mais próximo possível. E 2, entre anodo 2 e gate, chave aberta. Entre anodo 2 e anodo 1, chave aberta. Qualquer coisa fora disso aqui, nós vamos ter fuga no componente e aí você pode trocar, ok? Obrigado.